Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 30. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 30, Sobrevivência do mais forte. Vamos lá! Você quer? Trabalhe para isso! Batsu gritou para Naruto, levantando-se do banco traseiro de seu jipe para gritar antes dele. Se você cair e não sobreviver, saiba que Hinata-chan está gravando isso no seu telefone e eu colocarei na internet. Ele disse, e de fato no banco do passageiro do mesmo veículo Wakabe Hinata estava sentado segurando o telefone de Naruto no modo câmera. Eu não me importo com o quão lento estamos indo, é melhor você não deixar essa coisa parar. Acho que mesmo que ele caísse agora, se você colocasse isso na internet, isso faria parecer mais legal do que qualquer outra coisa. Hinata comentou brilhantemente sobre a força do amigo de seu namorado. Quão pesada é essa coisa? Não estou ajudando. Batsu murmurou baixinho para Hinata. Ele trabalha mais se você o irrita. Para ilustrar esse fato, Batsu endireitou-se novamente e gritou para seu amigo. Não deixe esse ímpeto parar. Sua apresentação ainda não terminou, seu maldito desistente. Cala a boca. Um Naruto lutando, coberto de suor e marcas de arranhões, disse na frente do veículo. A razão para isso é que ele estava amarrado a ele e puxando-o para frente. Você o colocou em ponto morto. Isso é difícil. Esse é o ponto. Você deveria arrastá-lo sozinho. Eu o coloquei em movimento para lhe dar um pouco de impulso para começar. Se eu tivesse feito você puxá-lo de uma parada total, você nunca o teria feito se mover. Tudo o que você precisa fazer agora é continuar. Batsu disse, sentando-se pesadamente no assento enquanto seu amigo continuava a arrastar seu transporte por um ferro velho na parte industrial da cidade de Aora. Era um bom lugar para treinar quando você precisava trabalhar duro, e foi a área de treinamento pesado de Naruto, Batsu e Sakura por anos. Havia muitas coisas resistentes para causar danos devastadores e muitas coisas pesadas para trabalhar, como blocos de motor, carros sucateados e todo tipo de coisa. Até a namorada de Batsu, Hinata, apareceu para trabalhar em algumas das técnicas mais destrutivas de seus respectivos repertórios. Sim. Era espaçoso e isolado o suficiente para que ninguém se incomodasse com os constantes sons de batidas e às vezes até de explosões que aconteciam lá. Era na cidade, então se alguém ficasse realmente ferido tão gravemente, poderia levá-lo ao hospital, e por se tratar de um ferro velho nunca faltaram coisas para atingir. Eu odeio vocês dois. Naruto grunhiu enquanto continuava a lutar para frente lentamente, inclinando-se para frente com tudo que valia para ter a vantagem necessária para fazê-lo. Ele então soltou um rosnado quando Batsu tocou a buzina e ela soou em seu ouvido atrás dele. Quando eu sair dessa coisa, vou dar um soco nas suas bolas. Na verdade, sem reagir à sua ameaça, Batsu apenas buzinava periodicamente. Bem, eu não tenho um chicote para fins de motivação, caso contrário estaríamos usando isso. Ele então percebeu o quão errado isso parecia e impediu Naruto de fazer um comentário preventivo, segurando sua mão na buzina durante o que obviamente teria sido uma frase contundente e insultuosa. Envolvendo algum tipo de fetiche, talvez envolvendo Hinata dominando. Isso continuou até que o trio se juntou a Sakura e Ibuki vestidos com seus uniformes escolares, que também testemunharam Naruto xingando audivelmente e arrastando lentamente um jipe como um boi. Puxando uma carroça enquanto Batsu continuava gritando com ele e derrubando buzina como um instrutor de treinamento. Nenhum dos dois disse nada, apenas encarando o espetáculo com a boca ligeiramente aberta até que Ibuki lentamente pegou o celular e tirou uma foto de tudo. O clique audível do obturador do dispositivo eletrônico chamou a atenção de Hinata e ela se virou na direção delas, iluminando-se e acenando para as duas garotas. Sakura-chan, oi. Desculpe, não liguei para vocês depois do término das aulas, mas tivemos que vir aqui certo depois. Sakura parou de olhar e caminhou até onde facilmente alcançou e acompanhou Naruto. Isso é o que você tem feito na última semana e meia? Ela perguntou,
já que ele havia enviado um clone para a escola em seu lugar pelo número de dias mencionado, você vai se aleijar nesse ritmo. Não por muito tempo, só hoje. Naruto se esforçou para dizer enquanto continuava arrastando o jipe. Ele já havia atingido um obstáculo há muito tempo quando se tratava de melhorar sua capacidade explosiva e força e, em caso de dúvida, fazer algo extremo, como arrastar um veículo motorizado. Eu deveria ter começado primeiro com um carro econômico. Oh, minhas costas! Pare de falar! Batsu ordenou, tocando a buzina mais uma vez, falar desperdiça ar. Agora exploda! Exploda para a frente! Ibuki pulou na parte de trás do carro, sem saber, adicionando mais peso para Naruto puxar, mas sua curiosidade sobre o que estava acontecendo venceu sua sensibilidade. Sakura-chan acabou de nos dizer que Naruto está enviando clones durante todo o tempo. Semana na escola. O que ele está fazendo exatamente? Hinata sorriu para Kunoichi e respondeu, ele está treinando, pelo menos é o que Batsu está dizendo, para o segundo torneio mundial de guerreiros. Você não ouviu falar sobre isso? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Uma expressão de confusão surgiu no rosto de Ibuki com a notícia de uma grande competição chegando. Ele está treinando para um torneio? Por que diabos eu não sabia de nenhum torneio acontecendo? Ela parecia um pouco chateada por não ter conhecimento prévio de tal coisa. Estou sempre por fora. Na frente do jipe, Naruto estava puxando e pulando para frente para tentar manter o jipe andando. Não, você simplesmente não assiste TV. Ele ofereceu prestativamente enquanto continuava a trabalhar duro. Estou com tanta sede, Sakura-chan. Então por que ninguém mais está treinando? Ibuki perguntou, cruzando os braços sobre o peito por ter sido incomodada daquela maneira. Claro que ela não tinha TV. Ela nem deveria ter um telefone na clareira dos ninjas. Como ela conseguiria uma TV? É muito estranho que vocês dois não estejam fazendo algo assim, se vocês sabem disso. É porque não estamos competindo. Sakura disse, seguindo Naruto lentamente e tentando manter a preocupação longe de seu rosto. No segundo que o primeiro comercial apareceu na TV e minha mãe viu, ela imediatamente disse absolutamente: não. Eu não posso ir. O mesmo aqui. Minha mãe ficou seriamente chateada quando voltei na primavera com uma perna quebrada. Batsu disse, notando que Ibuki ainda parecia um pouco confuso. Ele pegou seu telefone e foi direto para o site de vídeo de sua preferência antes de entregar o dispositivo para mostrar a Ibuki exatamente do que ele estava falando. Você precisa seriamente de um smartphone. Isso resolveria metade dos seus problemas de não saber o que está acontecendo. Sobre. Em vez de responder, Ibuki segurou e viu uma grande exibição chamativa aparecer na tela mostrando clipes do primeiro torneio, fazendo uso liberal de clipes das vitórias de Ryu enquanto uma voz extremamente militarista fazia a narração. O mais poderoso e habilidoso lutadores dos quatro cantos da Terra são bem-vindos para testar suas habilidades no segundo torneio mundial de guerreiros. Somente verdadeiros artistas marciais e os melhores dos melhores serão encontrados no palco principal. Entre agora e prepare-se para a qualificação, rodadas acontecendo em 3 locais ao redor do mundo. Uma projeção do mundo apareceu com o logotipo da caveira alada da Shadaloo no fundo, pois havia 3 pontos focais no mapa marcados como Tóquio no Japão, Hong Kong e Nova York nos Estados Unidos. Apenas 4 vagas estão abertas por área de qualificação e 4 vagas são reservadas para homenagear lendas renomadas do combate que foram selecionadas para competir. Participe da coroação do melhor dos 16 lutadores do mundo para o maior dos prêmios. Risadas bastante perturbadoras vieram do alto-falante enquanto imagens mais atraentes vinham do comercial até que Ibuki finalmente desligou o telefone. Ela tinha visto tudo o que precisava ver para formar um ponto e então brincou com todos que a ouviam. Sério? Você está entrando em um torneio patrocinado pela Shadaloo? Ela perguntou a Naruto, que ainda estava na frente do jipe puxando-o com firmeza. Você sabe que isso é uma armadilha, certo? Eu tenho um bom motivo. Naruto disse antes de misericordiosamente ouvir o grito do tempo que o deixou finalmente cair de joelhos e parar seu exercício de puxar o passeio de Batsu. Alguém tire esse arreio estúpido de mim. Ele murmurou fracamente.
Sakura o atendeu e engasgou quando ele caiu de cara no chão. Obrigada. Sua voz saiu abafada de onde ele estava deitado. Como um anjo de misericórdia, Sakura o virou de costas e o sentou contra o jipe quando começou a examiná-lo. Meu Deus, Naruto, por que você sempre treina demais quando não estou por perto? Pele pálida e úmida, olhos injetados e músculos absurdamente tensos mesmo por ter acabado de terminar um exercício como o que acabará de fazer. O que você fez a semana toda? Sua frequência cardíaca era absolutamente assassina. Os olhos de Naruto ficaram vidrados enquanto ele pensava em tudo o que tinha feito enquanto faltava à escola durante toda aquela semana com um clone em seu lugar. Ele voltou para a terra dos vivos quando Sakura estalou os dedos na frente do rosto dele. O cu. Oh, você sabe. Coisas. Na verdade, não é uma boa resposta. Ela olhou para Batsu e Hinata que tinham acabado de encolher os ombros para ela. Eles não sabiam. Naruto ligou para Batsu hoje mesmo para encontrar uma nova maneira de treinar o corpo inteiro. Eles estavam tão confusos quanto ela em relação ao que ele estava fazendo. O ditado sem dor, sem ganho tinha seus limites no que diz respeito ao quão verdadeira era uma filosofia. Com um esforço concentrado para levantar o peso morto de Naruto do chão, Sakura o colocou no banco de trás do jipe e entrou, sentando-o entre ela e Ibuki. Ela revirou os olhos quando Naruto caiu na direção de Ibuki e Akunoichi começou a abraçar a cabeça dele contra seu peito, falando sobre como Naruto era um pobre bebê. Ele fez isso consigo mesmo. Certo. Batsu disse enquanto ligava o motor do jipe e se esforçava para sair do ferro velho. Vamos levar o hematoma humano aqui e o resto de vocês, meninas, para casa. Faremos isso de novo na próxima semana, Naruto, por ainda mais tempo da próxima vez, então é melhor você estar pronto. Naruto soltou um gemido de dor em resposta. XXX, apartamento de Naruto. Sakura teve que ajudar Naruto a subir as escadas mancando para voltar ao seu apartamento, já que suas pernas pareciam massa depois que a adrenalina do treinamento passou. Foi outro sinal revelador de que ele estava treinando demais, já que nem parecia surpreso com o que aconteceu. Quantas outras vezes ele mal conseguiu andar depois de terminar? Bem, se Sakura era um anjo de misericórdia, Kami era um anjo de recuperação, pois a explicação de como ele conseguiu se levantar e fazer tudo de novo no dia seguinte ficou clara depois que Sakura o deixou cair no sofá da sala. De onde ela estava na cozinha, Sakura teve que dar outra olhada para onde Naruto estava agora deitado de bruços no chão, a cabeça apoiada em um travesseiro com Kami sentada em suas costas, como ela. Sabe fazer isso? Ela perguntou retoricamente baixinho. Com uma expressão concentrada de esforço no rosto, Kami tentava constantemente localizar e eliminar os numerosos e dolorosos nós de tensão que afetavam a parte superior das costas, ombros, pescoço e braços. Aparentemente, isso acontecia regularmente porque ela parecia saber exatamente para onde ir, então ela devia estar praticando bastante. Mais uma vez, Kami estava afirmando firmemente sua posição como a colega de quarto mais legal que nunca pagou aluguel. Oh cara, Kan! Naruto gemeu por baixo da garota loira eliminando a tensão de seu corpo. Eu não me importo com o que isso parece para qualquer outra pessoa agora, você é incrível. Obrigado, Naruto. Kami respondeu, finalmente saindo de suas costas para se sentar de pernas cruzadas no chão ao lado dele. Pronto, isso é o melhor que posso fazer por enquanto, então descanse esta noite. Você pode se matar de novo amanhã. Ela não era nenhuma fisioterapeuta, mas já havia causado danos estruturais suficientes nas articulações e músculos de outras pessoas para saber o que estava acontecendo. Você me faz sentir preguiça. Não estou treinando forte o suficiente para precisar de uma massagem apenas para me mover diariamente. Eu gostaria que você estivesse. Eu definitivamente te daria um. Naruto disse antes de gritar quando Kami de repente esticou uma de suas pernas para chutá-lo e lhe ensinar uma lição. Ai! Apenas diga não, obrigado da próxima vez. Espere, você está treinando? Sakura perguntou a Kami, recebendo um aceno dela. Você está entrando? Foi um torneio mundial. Apesar do que eles enfrentaram, ainda era difícil para Sakura ver todos eles como lutadores de nível mundial. Não vejo por que não.
Não tenho mais nada para fazer além de treinar enquanto todos estão na escola. Posso muito bem colocar isso em uso. Além disso, se essas pessoas da Shadalo que costumavam controlá-lo estivessem tentando atrair Naruto para algo, ela não ficaria muito grata se ela o deixasse ir sozinho. Kame cutucou Naruto com o pé mais uma vez, arrancando um grunhido irritado dele antes de se levantar para andar pelo apartamento. Você está realmente usando tanta energia. Vamos ver. Fazendo clones para treinar em casa com Kame o dia todo, fazendo clones para desperdiçar chakra atirando foguetes nele para que ele pudesse trabalhar em sua ideia de contra-atacar ou negar ataques de chakra um processo muito doloroso, aliás, e ele nem queria pensar em como seus exercícios de condicionamento físico eram desgastantes. Mesmo aqueles que não exigiam que ele atuasse como propulsor de um maldito jipe. Ele dirigiu um maldito jipe em um ferro velho por 5 séries de 25 minutos hoje. Agora Batsu pode ter achado razoável atirar motocicletas de 500 libras nos inimigos sem pensar duas vezes, mas o que diabos ele estava pensando? O que era para ser isso? Algum tipo de competição de homens fortes. Se isso continuasse, ele teria um ódio profundo por veículos motorizados quando o torneio começasse. Sim. Naruto disse com confiança, parecendo o mais sério possível enquanto estava deitado de bruços no chão, sim, estou. Estou treinando pra caramba. E agora quero que o ramen recupere um pouco dessa energia. Não acho que ramen seja a melhor coisa para comer para reenergizar. Eu quero ramen. Quero ramen esta noite. E comerei ramen esta noite, mesmo que tenha que ser feito em casa. Sim, porque Naruto poderia ser o homem mais teimoso do planeta de vez em quando. Kame apenas balançou a cabeça e voltou para seu quarto, começando a tirar as tranças gêmeas do cabelo enquanto fazia isso. Vá até a cozinha, fique perto do fogão e faça você mesmo. Eu vou tirar um cochilo. Naruto olhou para suas pernas que ainda estavam doloridas e franziu a testa ao pensar em ficar parado no fogão por tempo suficiente para a água ferver em uma panela e tempo suficiente para deixar o macarrão do jeito que ele gostava. Ele havia comido todo o seu ramen instantâneo e não tinha ido à loja comprar mais desde que começou a treinar. Ele virou a cabeça para Sakura que ainda estava na cozinha e lançou-lhe um olhar de pena. Sakura-chan? Por favor. Eu não sou sua mãe, sua esposa ou sua namorada Naruto. Sakura insistiu com uma expressão carrancuda. Por que você acha que vou fazer um lanche noturno para você desse jeito? Especialmente porque ele estava fugindo dela há semanas, mesmo antes de seu treinamento começar. O encolher de ombros veio de Naruto quando ele começou a se sentar no sofá. Por que você me ama? E por que quando éramos mais jovens eu costumava ajudar você a cozinhar para você e para Tsukushio? Tempo todo quando sua mãe tinha que trabalhar até tarde. Sakura apenas olhou para ele antes de pegar uma panela, enchê-la com água e colocá-la no fogão de Naruto, lançando um grande sorriso em seu rosto. Você tem sorte, eu gosto de cozinhar. Apesar de como ela estava se sentindo, ela não conseguia tirar o sorriso do rosto quando abriu a geladeira e já encontrou um frango que estava totalmente preparado e pronto para ser adicionado. Bem, como alguns vegetais, eu simplesmente posso. Não diga não a ele sobre coisas assim, mesmo que pareça que estamos um pouco mais distantes atualmente. Tudo começou depois do torneio em que eles lutaram juntos, mas não foi realmente perceptível até que Naruto acordou do coma. Algo não parecia normal, como se eles não estivessem tão próximos como costumavam ser. Pensar nas coisas dessa maneira a deixava triste. Se as coisas fossem assim agora, como seriam quando ambos se formassem no ensino médio no verão seguinte? Sakura planejava ir para a faculdade e sabia, sem dúvida, que Naruto não gostava daquela cena. Fechando a geladeira com o recipiente de frango na mão, ela encontrou Naruto no balcão cortando massa fresca em macarrão. Cara, ele era bom nisso. É melhor que ele coma tanto quanto comeu. Ei Naruto, o que você vai fazer no próximo ano depois de nos formarmos? Não sei. Naruto disse distraidamente enquanto estava mais focado em preparar o jantar naquele momento. Provavelmente vou realmente começar a procurar um caminho para casa novamente. Há muito o que fazer agora que me impede disso. Oh! Sakura pensou consigo mesmo enquanto cortava pedaços de frango que iriam para a panela mais tarde. Esse é o plano dele? Tudo o que ele vai fazer é procurar uma maneira de
Espere. Um caminho para casa? Como naquela casa do outro mundo? O lugar de onde ele veio? Por que você faria algo assim? Você não tenta há muito tempo. Antes de toda aquela coisa da Shadalu acontecer, meu motivo original para procurar pela Ásia era ver se eu conseguia encontrar alguma porcaria mística que me levasse para casa. Naruto explicou, não vendo razão para esconder isso neste momento, mas então tudo ficou fora de controle e tivemos que nos concentrar em parar Bison antes que ele pudesse machucar mais algum de nós. Então eu nunca consegui realmente parecer que queria. Então ele já havia tentado ir para casa também. Ele simplesmente não sabia como. O que você teria feito se tivesse encontrado um caminho enquanto estávamos na Ásia? Ele realmente teria ido embora? Ele teria se despedido primeiro? Por que ele voltaria agora? Ele passou tanto tempo lá com ela. E ele sabia disso mesmo quando parou e pensou na última pergunta de Sakura. Se ele tivesse encontrado uma saída, ele a teria seguido? Claro que Konoha era sua casa, mas dito isso, ele era amigo íntimo das pessoas daqui a mais tempo do que dos outros de lá. 4 anos para alguns deles na cidade de Aora, como Batsu ou Sakura. Ele realmente queria ir embora? Não, mas isso nem importava. Ele fez uma promessa. Isso não faz nenhum sentido. Por que você faria de todo o seu objetivo de vida algo que você nem quer fazer? Você não faz mais nada que não queira, não importa o que aconteça, mas você está tentando encontrar uma maneira de fazer o impossível, e sua única motivação para tentar é alguma promessa. Idiota que você fez a si mesmo quando era um nanico? As palavras de Batsu no final do verão. Você nunca ferrou ninguém com uma promessa que não cumpriu. Então dê uma folga para si mesmo. Faça o que quiser, não o que você acha que precisa fazer. Não foi tão simples. Durante grande parte de sua vida, a única coisa que ele tinha em seu nome que valia algum valor real para os outros era a sua palavra, e ele nunca quebraria isso por ninguém. O mesmo aconteceu novamente quando ele acabou de sair de um avião no Japão sem uma nota em seu nome. Mas ele não conseguia nem cumprir a maior promessa que restava em seu mundo, a promessa àquela Sakura de trazer Sasuke de volta. Ele definitivamente não se sentia mais à vontade para isso, especialmente porque Sasuke estava tão calmo agora. De qualquer forma, comparativamente suave. Ele ainda era um idiota, mas era melhor do que a alternativa em que ele estava se transformando quando tinham 12 anos. No final, ele não teve muita resposta para ela, não sei o que teria feito. Era melhor responder honestamente num caso como este, mas estou começando a pensar que de qualquer maneira foi uma viagem só de ida. Oh! Ao som daquele tom de voz abatido, ele se virou para onde Sakura estava e franziu a testa ao vê-la, energia tão baixa. Ei, vamos! Você se formará no ano que vem. Mesmo que eu encontrasse um caminho para casa, você não precisa mais de mim. Você nunca precisou de mim. Eu precisei de você. Isso não é verdade. Sakura disse enquanto caminhava até o balcão e pegava o macarrão que Naruto havia preparado para colocar na panela. Naruto, você não tem ideia do quão importante você é para mim. Eu realmente não consigo imaginar como seria minha vida se eu nunca te conheci. Eles se consideravam melhores amigos por um motivo, mas hoje em dia é como se fossemos, não sei como dizer. Não tão próximos como costumávamos ser. E não sei por quê. Do que ela estava falando? Claro que eles não tinham saído tanto, na verdade ele não conseguia se lembrar da última vez que ele ou ela apenas passou um tempo com o outro só para sair, mas eles não estavam realmente se separando. Não pelo relógio dele. Se fosse necessário, ele ainda faria qualquer coisa por Sakura. Nada mudou até então. Mas Sakura ainda não havia terminado. Enquanto falava, ela tentou se preocupar em adicionar frango, vegetais e temperos para não parecer muito patética ao revelar suas entranhas. Ouvir você falando sobre sair e ir para casa me faz sentir que estou certa sobre isso. Que, contanto que ela não tivesse que olhar para ele, ela estava bem. Pensar em você ir embora e nunca mais voltar parte meu coração. E se ele realmente o fizesse, ela provavelmente não serviria por muito, muito tempo.
Apenas partir para sempre sem me despedir daquele jeito. Ela se cansou disso com alguém que ela desejava que fosse seu mestre e a treinasse. Ela poderia não ser capaz de aguentar se ele fosse a algum lugar que ela não pudesse alcançar também. Mas ela havia dito o suficiente. Por mais horrível que fosse se isso realmente acontecesse, Naruto era um adulto. Ele poderia tomar suas próprias decisões, e ela não o impediria de fazer o que queria, mesmo que fosse um assassino permitir. Ela tentou mexer o ramen na panela, mas seu aperto na colher grande era fraco demais. Sua mão tremia demais para que ela pudesse agarrá-la com mais força. Ela desejou nunca ter tocado no assunto e deixado o comentário dele passar agora, porque ela estava chateada. Ela era muito curiosa para seu próprio bem. Ei! Atrás dela, Naruto colocou a mão sobre a dela e começou a mover a colher em seu lugar, envolvendo outro braço em volta de sua barriga em um abraço reconfortante. É melhor você não chorar. Eu nunca fiz você chorar antes e não quero começar agora. Isso não pareceu ajudar, já que fazer contato físico com ela parecia abrir as comportas, por assim dizer, não. Ei, vamos lá, Sakura-chan, por favor, não chore. Sakura não estava fazendo nenhum barulho, mordendo o lábio para se conter, mas as lágrimas ainda rolavam por seu rosto. Ela nunca chorou perto de Naruto. Nenhuma garota jamais fez isso, então ele estava um pouco fora de seu ambiente ao tentar lidar com isso. As pessoas não iam até ele para se emocionar, a menos que essa emoção fosse raiva. No final, tudo o que ele realmente conseguiu fazer foi mantê-la sob seu controle e balançar-se suavemente com ela, pois era a única coisa em que conseguia pensar. No mínimo, ela aceitou e encostou-se nele, então isso era melhor do que nada. Sakura-chan, eu prometi a mim mesmo que encontraria o caminho de casa. Naruto disse, e Sakura sentiu e fez um barulho choroso de reconhecimento. Eu nunca disse que realmente voltaria quando descobrisse isso embora. O corpo dela parou de tremer tanto quando ele disse isso. Acho que só quero saber se tenho escolha ou não. Mesmo se eu não voltar, é uma grande parte da minha vida e não posso simplesmente fingir isso. Isso não existe. Naruto, não diga algo assim só porque eu estou ponto. Estou dizendo isso porque não quero voltar, droga. Eu adoro isso aqui. Naruto apoiou o queixo no topo da cabeça de Sakura e suspirou baixinho enquanto ela continuava a se acalmar. Ele deveria estar descansando seu corpo devastado por hematomas depois de um dia abusando incansavelmente dele, e não acalmando as lágrimas de seu amigo mais próximo. Sakura era comparativamente pequena quando comparada a ele. Ele era uma cabeça mais alto que ela e isso só o fazia querer protegê-la por algum motivo, mesmo que ela fosse totalmente capaz de arrancar sua cabeça se fosse necessário. Era um sinal de há quanto tempo ele estava ali, porque ela costumava ser mais alta que ele no início. Você não pode se livrar de mim tão facilmente, Datebayo. Ele murmurou em seu cabelo antes de dar um beijo no topo de sua cabeça enquanto ela fungava. Você se sente melhor agora, depois de chorar um pouco? Acho que sim. Desculpe por ter ficado tão feminino com você, Naruto. Está tudo bem, a qualquer hora. Agora vamos voltar a mexer o ramen, porque ainda estou com fome. XXX, uma semana depois, Hong Kong, Jianten, foi tão chato ter que voltar a Hong Kong novamente, e ainda por cima por algo tão trivial. Ele teve que interromper seu treinamento apenas para arrastar Chun-Li até Gen para que ela pudesse obter a estúpida confirmação do que ele já havia dito a ela do próprio general. Sasuke ficou olhando carrancudo na porta do escritório de Gen no restaurante Jianten original, que também servia como base principal de operações, enquanto Chun-Li se curvava para Gen, que estava sentado atrás de sua mesa como um verdadeiro empresário. Ele tinha uma aparência um pouco doentia e frágil, mas você poderia olhar além disso e ver a expressão de um assassino endurecido em seu rosto. Tudo o que Sasuke disse a você era verdade, eu temo. Gen disse enquanto acariciava a barba sem nenhum motivo além do fato de saber que isso incomodava as pessoas, como se fosse condescendente com elas. Ele era um velho rabugento, embora fosse bom em disfarçar isso parecendo sábio. Bison está vivo. Ele está tentando reconstruir seu império no Sudeste Asiático por meio de suas conexões governamentais e financiamento de outras partes de seu negócio. Então, todo aquele trabalho no início daquele ano e foi em vão?
Para que foi todo esse tempo e todos esses recursos desperdiçados? Uma boa amiga dela morreu durante aquela bagunça, então, depois de jogar a maldita pia da cozinha nele, não conseguimos matá-lo e nem conseguimos condenar suas companhias de marionetes? Não fizemos nada. Eu também não diria isso. Jean interrompeu antes que ela pudesse sair pela tangente. O que quer que você tenha feito na primavera começou a sangrá-los. Os assuntos dele na Ásia estão em suporte vital, e as organizações criminosas que começaram a se curvar à vontade da Shadalo começaram a levantar um alvoroço contra eles agora que eles parecem enfraquecidos nesta região. Mas ela não queria apenas que a Shadalo fosse destruída. Chun-Li queria que Bison pagasse diretamente. Era fácil ver em seus olhos. Ele havia matado o pai dela com as próprias mãos e muitos mais para acompanhá-lo. Não foi bom o suficiente para paralisar suas operações. Nem mesmo perto. Tendo obtido a informação que queria, Chun-Li fez outra reverência para Jean antes de se virar para sair. Ela teve que se preparar para as partidas de qualificação em 2 semanas para o torneio. Sasuke acenou com a cabeça dizendo que ela retornou antes que ele e Jin pudessem ouvi-la saindo pela parte de trás do restaurante para sair pela frente. Bem, se é isso, vou voltar para o Japão. Não posso continuar voltando. E para frente toda vez que alguém quer alguma coisa. Ah! Mas eu tenho uma missão para você. Um suspiro veio de Sasuke ao ouvir o tom de Jin, como se estivesse surpreso ao saber que Sasuke queria ir embora tão cedo. Ele queria sair de lá antes que Yang e Yun percebessem que ele estava de volta à cidade e viessem mexer com ele. O que você quer de mim agora? Jin levantou-se de sua mesa com uma expressão séria no rosto. Entre no segundo torneio mundial de guerreiros e garanta que Chun-Li não confronte Bison. Aquela garota vai se arruinar com todos esses pensamentos de vingança. Se for o caso e vocês dois estão programados para lutar, derrotá-la. O quê? Ele teve que arriscar o pescoço por algo assim? Por que Jen se importava com o fato de Chun-Li ser filha de um amigo? Ela era uma mulher adulta, e se quisesse cair em uma armadilha para atirar em algum chefe do crime, isso era problema seu. Basicamente Sasuke não viu grande coisa. Se ela quisesse rasgar o cara que matou seu pai, membro por membro, mais poder para ela. Ele sabia que se tivesse a chance de fazer o mesmo contra Itachi, ele aceitaria. Uma pequena vingança nunca fez mal a ninguém. Qualquer pessoa que não seja a pessoa contra quem a vingança foi realizada, parece uma perda de tempo para mim. Ao se vingar, um homem está empatado com seu inimigo, mas ao ignorá-lo ele é superior. Jin afirmou categoricamente enquanto passava por Sasuke, você já deveria ter aprendido isso, garoto. Já se passaram quantos anos? Não fale comigo como se eu fosse uma criança. Você é uma criança, não importa o que você pensa que viu. Você quer morrer, Jin. Se você acha que finalmente será capaz de cumprir essa ameaça depois de 4 anos dizendo isso todos os dias, vá em frente. O velho bastardo poderia pelo menos ter enfrentado a ameaça só um pouquinho. Sasuke zombou e saiu do escritório em vez de ceder ao velho com brigas verbais. TCH, não vou desperdiçar o chakra. Vou deixar a leucemia fazer isso. Golpe baixo? Sim, mas eles haviam dito coisas muito piores um ao outro no passado, quando Gen percebeu que a família de Sasuke era um ponto fraco para ele. Tudo o que Gen fez foi rir de maneira presunçosa e consciente enquanto voltava para a loja. Ele sabia que Sasuke iria entrar no torneio de qualquer maneira por seus próprios motivos e não era como. Se ele fosse jogar qualquer partida ou lutar com menos de 100%, ele só queria dar uma chance ao merdinha ressentido antes de se separar. Implicando que ele não poderia derrotar Chun-Li sem ser direcionado primeiro. Talvez um dia ele levasse o jovem para aquela batalha até a morte. Afinal, ele não poderia comandar os assassinos para sempre e precisava de alguém para assumir o controle. Depois que ele morresse, esperançosamente por causas não naturais, ele odiaria sair para um leito de doente em vez de ir para a batalha. Prepare-se agora. Gen comentou de forma paternalista. Enquanto Sasuke voltava para seu próprio escritório de sala, você não quer sair e perder antes do seu amigo.
Há rumores de que ele foi convidado como Chun-Li era. Certamente seria embaraçoso, não? Seria? Sasuke nem se incomodou em dignificar isso com uma resposta. XXX, uma semana depois, Tóquio, Japão, Tóquio Dome, nos terrenos normalmente usados para o beisebol na enorme arena, havia 4 plataformas elevadas ligeiramente acima do solo para o combate, que ocupavam espaço a uma distância igual uma da outra. Em pé no campo ao redor dos ringues havia pessoas vestidas para uma luta. A participação foi enorme em relação aos concorrentes. Como únicos campos de qualificação para todo o Pacífico, havia pessoas do leste da Rússia, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, e não apenas do Japão. Era um campo de competição muito diversificado. Será que tantas pessoas realmente pensaram que teriam a chance de ir ao torneio real em dezembro? Bem, não havia nada de errado em pensar dessa maneira, na verdade. Entre o resto dos aspirantes a lutadores, Naruto estava se preparando e vestindo seu novo equipamento. Era uma roupa larga, sem mangas e com capuz que ele havia colocado sobre a cabeça por enquanto, semelhante ao outro que ele usava antes, só que era azul marinho em vez de laranja. Seu cinto de suprimentos era laranja. Tinha que ter isso com ele em algum lugar. Seus tornozelos estavam enfaixados até as sandálias azuis e ele tinha o coldre de kunai em volta da coxa. Você já terminou, Kan? Naruto perguntou, tentando demonstrar intenção de matar o suficiente para que algum cara cheio de testosterona não tentasse colocar as mãos em Kami antes do início das lutas, para sua própria segurança, na verdade, e então Kami não foi expulsa antes do evento. Até começou a quebrar o braço de alguém se tentasse ficar muito amigo dela. Kami, por outro lado, usava uma malha prateada com mangas compridas que expunha totalmente suas pernas e suas manoplas vermelhas e botas brancas. Ela estava no chão matando 2 coelhos com uma cajadada só, esticando-se e pintando levemente um desenho de raio branco em suas pernas, quase. Ei, todo mundo tinha as suas próprias coisas que gostavam de fazer antes da batalha. Eu gostaria que os outros pudessem nos assistir. Sim, não, Sakura, Karin, Batsou Ibuki, e Naruto não via Sasuke há mais de uma semana. Então nenhum deles estaria lá. As arquibancadas estavam lotadas. Cerca de 50.000 pessoas mais ou menos. Aparentemente muitas pessoas que gostavam de lutar não tinham nada para fazer no início da noite de quinta-feira. Bem, afinal foi um torneio extremamente importante. Ninguém queria perder isso. Mais uma vez Naruto teve que faltar à escola para comparecer, obrigado Kami pela técnica Kage Bunshin, pois eles tiveram que sair mais cedo para chegar na hora certa e se inscrever. Pelo menos a coisa toda seria televisionada do início ao fim. Após o sucesso estrondoso que o primeiro torneio mundial de guerreiros acabou sendo, no momento em que o segundo evento foi anunciado ao público, as principais redes de transmissão de todos os países do mundo começaram a lutar como cães e gatos pelos direitos de licenciamento para transmitir as eliminatórias rodadas nas regiões em que estavam acontecendo e posteriormente o próprio torneio quando ele ocorreu. Aqueles idiotas estavam colocando dinheiro direto nos bolsos da Shadow que patrocinava clandestinamente a coisa. As classificações iriam fazer gambusters. Ei, eles nos verão quando chegarmos em casa mais tarde. Naruto disse a Kami enquanto começava a procurar pelas pessoas com quem eles tinham vindo para a arena no trem naquela manhã. Onde diabos estão Dan e Blanca? Eles saíram há cerca de 20 minutos para se prepararem. Todos eles passaram pela porta juntos e receberam letras diferentes correspondentes a um anel. Como todos haviam escrito um após o outro, nenhum deles foi colocado na mesma chave de qualificação. Dan, Blanca, Kami e Naruto não teriam que lutar entre si, pelo menos no momento. Mas, novamente, ninguém ali sabia como as regras funcionavam, então eles teoricamente poderiam ter sido emparelhados de alguma forma. É hora de mostrar ao mundo uma verdadeira superestrela. Todos podem deitar agora ou eu posso derrubá-los da maneira mais difícil. Eu encontrei Dan. Kami.
afirmou categoricamente. Enquanto ela colocava um pequeno boné branco na cabeça, ela apontou para onde Dan estava fazendo o papel de bobo em meio à multidão de outros lutadores, seguindo uma câmera que passava por todos para obter uma visão de todos ali no térreo. O que ele está fazendo? Ela não conseguia se imaginar desfilando diante das câmeras daquele jeito. Muito intrusivo para o gosto dela. Fazendo o papel de idiota por uma coisa, mas essa não era a resposta que ela estava procurando. É assim que Dan é. Naruto tentou explicar enquanto fazia sinal para Blanca ir até eles. Blanca sorriu ao vê-los e correu até lá, separando a multidão em seu caminho que estava com um pouco de medo do homem de aparência selvagem, apesar de sua disposição geralmente agradável. Ele ainda não usava nada além de shorts marrons puídos e tornozeleiras, e isso não ajudava a pele verde e o cabelo laranja extremamente selvagem, então ele era bastante intimidador, é certo. Já está quase na hora de começar. Blanca perguntou entusiasmado. Nunca lutei em um torneio antes. Mal posso esperar. Aparentemente, ele desenvolveu um gosto por lutar contra as pessoas desde que começou a morar com Dan. Foi estranho vê-lo tão animado com algo assim. Mas, novamente, ele tinha sido assim durante toda a viagem. Colocá-lo no trem foi uma tarefa difícil porque ele pensou que era algum tipo de cobra titânica que as pessoas encontraram na cidade. Quando ele viu Tóquio e a área de entretenimento da qual o Tóquio Dome era a peça central, eles estavam quase atrasados para fazer fila antes que as portas se abrissem. Por que ele escolheu tentar se qualificar ou como Dan tentou convencê-lo, Naruto não tinha ideia, mas era o que era e ele estava lá agora. Ainda assim, o seu entusiasmo foi mais que bem-vindo, dadas as circunstâncias. O sistema de alto-falantes de toda a arena foi ligado e a voz do mestre de cerimônias do evento deu instruções a todos, senhoras e senhores. Obrigado a todos por terem vindo e dou as boas-vindas às eliminatórias do Pacífico para o segundo torneio mundial de guerreiros. Como parecia que as coisas finalmente iriam começar, todos nas arquibancadas soltaram aplausos, todos os participantes se preparam para o início da competição. Cartas para o Anel C. Cartas D para o Anel D. Naruto olhou para seu cartão B e Kami verificou-o dela como um C. Blanca tinha D, o que significava que já que ele tinha sido o último dos 4 na fila, Dan tinha A. Bem. Naruto disse com um encolher de ombros, quebre uma perna, pessoal. Ele então notou Blanca olhando para ele de forma estranha, não literalmente. Significa boa sorte, amigo. Oh. Blanca disse compreendendo o gesto amigável. Bem, quebre sua perna também. Ele então se separou para ir para o ringue D. Era difícil acreditar que ele era 6 anos mais velho que eles, mas se eles estivessem presos tentando sobreviver na selva, provavelmente perceberiam isso. Se ele tivesse dito isso para Blanca em português, provavelmente teria entendido. Certo, de qualquer forma, era hora de colocar esse show na estrada. Bem, vejo você quando tudo isso acabar, Kan. Naruto disse enquanto observava Kami pular na plataforma que servia como seu anel de qualificação. É melhor você vencer, porque viajar sozinho para o torneio real seria uma droga. Preocupe-se primeiro com você. Kami respondeu, esticando os braços acima da cabeça. Todos nós temos que travar nossas próprias batalhas esta noite, então se preocupar comigo não vai adiantar nada aqui. Oh! Mesmo vale para mim. Ela estendeu a mão para Naruto pegar, o que ele fez de bom grado com um grande sorriso. Se você perder e eu ganhar, nunca vou deixar você esquecer isso. Ela brincou enquanto usava a outra mão para tirar o capuz da cabeça. Se eu perder, vou chutar a minha própria bunda, você não terá que fazer isso por mim. Naruto finalmente soltou a mão de Kami e foi até sua própria plataforma para começar a lutar. Havia apenas uma massa de humanidade em cada anel que era grande o suficiente para acomodar todos eles. A Shadalo não economizou em alguns anéis insignificantes. Isso era certo. 30 pessoas dão ou recebem 1 ou 2 em cada ringue, prontos para ação em 4 seções diferentes da arena aberta. E dezenas de árbitros e médicos estavam de prontidão por
toda parte. As regras são as seguintes. Essas partidas serão livres para todos. Cada participante deve permanecer no ringue designado. Se forem derrubados do ringue e tocarem o chão, serão eliminados. Se ficarem inconscientes, serão mortos ou considerados incapazes de continuar por nossos médicos e oficiais disponíveis, eles serão eliminados. O último homem ou mulher em cada ringue será declarado um de nossos 4 vencedores e terá se qualificado para uma vaga no segundo torneio mundial de guerreiros em dezembro. Todos em todos os rings começaram a se olhar com cautela e, tentando continuar se virando para cuidar de suas próprias costas e tentar derrubar outra pessoa também. Algumas pessoas já estavam fechando acordos para trabalhar com certas pessoas para aumentar suas chances de durar até o fim. Era como se Naruto pudesse sentir toneladas de óleos tentando derretê-lo com seus olhares. Não eram todos, mas eram pessoas suficientes para serem notados. Por quê? Diabos ele estava sendo escolhido? Ele ainda não tinha feito nada a ninguém. Oh! Isso mesmo! Ele era famoso no Japão em círculos de criminosos, lutadores e artistas marciais em geral. Ele se esqueceu disso, já que as pessoas da cidade de Aora, onde ele morava, realmente não se importavam com isso. Mas aqui ele podia ouvir pessoas sussurrando coisas e seu nome aparecia nas conversas. Todos os competidores prontos. Lute! Todos já haviam escolhido um alvo fácil para si e começaram a confusão que se tornou uma demonstração bastante brutal de força humana. A maioria dos lutadores daria um soco antes de ser atingido por outra pessoa de outro ângulo. E aqueles não qualificados que começaram mais perto da borda do ringue foram forçados a sair pela luta que se expandia e se espalhava a partir do centro. Em primeiro lugar, Naruto começou saltando no ar e correndo sobre as cabeças e ombros dos lutadores mais altos para evitar a borda do ringue, finalmente chegando perto do centro. Ok, isso foi uma má ideia, mas era melhor que a alternativa. Agora ele havia chamado a atenção de muitas pessoas que ele havia pisado para chegar com segurança ao meio do ringue. Evidentemente eles não gostaram muito disso. Antes que alguém pudesse atacá-lo, Naruto juntou os dedos no selo cruzado e criou 5 Ks de Bunshin, 4 que partiram para lutar contra os outros e um para permanecer ao lado dele enquanto ele formava um Rasengan. Rasenbakufu, onda de choque em espiral. O clone próximo a Naruto moveu suas mãos ao redor do Rasengan de Naruto e forçou o chakra dele em uma explosão de energia ao seu redor que afastou muitos dos inimigos com força, junto com os clones de Naruto enquanto as pessoas eram empurradas para fora do ringue pelas bordas. Enquanto as pessoas estavam no chão, Naruto correu chutando-as na cara antes que pudessem se levantar, a fim de deixá-las inconscientes. Muitas pessoas em outras áreas deixavam seus oponentes se levantarem quando eram derrubados. Dane-se isso. Os médicos estavam retirando as pessoas e o rebanho estava diminuindo cada vez mais na região da floresta de Naruto até que ele sentiu os passos de alguém vindo por trás dele e se lançou para o lado quando um borrão branco passou por ele. Ele estendeu a mão e agarrou seu agressor pela gola traseira da blusa para retaliar quando teve que soltá-lo de repente para não encontrar seu rosto preenchido com a visão do pé de alguém chutando. Com um grunhido, Naruto se afastou e enfrentou uma garota familiar. O karatê de cabelo bagunçado. Vestindo Makoto. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela morava ainda mais longe de Tóquio do que ele na área rural. Ela teve que viajar por mais de 1 hora só para pegar o trem. Eu sei que você também é estudante. Quem deixou você faltar à escola? Meu avô entendeu que algumas coisas são simplesmente mais importantes. Makoto disse com um sorriso malicioso, animado com a perspectiva de lutar contra Naruto em um ambiente onde ele não poderia usar o campo de batalha a seu favor como fez da última vez. Infelizmente houve quem não se importasse com o desejo dela de revanche com Naruto e tentou atacar os dois. Não estou com vontade de lidar com fracos. Ela se esquivou de um ataque por trás e se virou para agarrar um homem muito maior que ela pelo pescoço, levantando-o com força antes de socá-lo para longe dela com violência.
Naruto teve que bloquear um par de chutes de mais duas pessoas antes de lançar um contra-ataque que consistia em varrer a perna de um homem e, enquanto ele estava dando um soco baixo no segundo homem em seus testículos expostos. Escusado será dizer que foi isso para ele. Isso foi tão sujo. O homem que Naruto derrubou comentou antes que Naruto percebesse que ele ainda estava acordado. Enquanto ainda estava baixado e de quatro, Naruto apenas se lançou sobre ele e deu uma cabeçada em seu rosto para nocauteá-lo. Naruto se endireitou e varreu os destroços e possível sangue de seu inimigo de seu cabelo. Não há regras nisso. Falando em não haver regras, ele mais uma vez teve que se defender do ataque do muito determinado Makoto, tendo que desviar a cabeça de muitos ataques rápidos lançados em seu rosto. Aquela garota estava seriamente tentando nocauteá-lo. Ela já o havia acertado em um encontro anterior e escurecido gravemente seu olho, e ele estaria condenado se deixasse algo assim acontecer novamente. Makoto teve que parar quando mais uma vez os últimos remanescentes de sua área de qualificação tentaram tirar vantagem da luta entre ela e Naruto quando ela se aproximou muito da borda do ringue. Os dois se afastaram um do outro quando o homem tentou um chute voador para matar dois coelhos com uma cajadada só. Em vez de acertar qualquer coisa, ele simplesmente voou para fora do ringue e se eliminou. Com a ligeira calmaria no ataque turbulento de Makoto, ela percebeu que não poderia dar a Naruto qualquer espaço para se mover se ela fosse vencê-lo e correu para frente em um borrão para arrancar sua cabeça com um tiro, Ayate, vento rápido. Sua tentativa de aglomerar Naruto apenas resultou nele se esquivando de seu soco forte e passando por ela. Antes que ele pudesse retaliar, ela se virou e pulou para enfrentar Naruto, que segurava uma faixa preta na mão e parecia confuso sobre o motivo de ele a estar segurando. Ele tentou agarrá-la pela cintura para tentar um novo ataque especial que inventou durante seu treinamento, mas tudo o que conseguiu foi a faixa preta de Makoto. Olhando por cima do que tinha em sua mão, Naruto viu Makoto envergonhado segurando seu kimono fechado com uma mão. Besteira. Foi ruim, eu estava tentando atacar você, juro por Kami. A única coisa que eu estava tentando fazer era machucar você. Em vez de responder, Makoto apenas respirou fundo e jogou o kimono de lado, em vez de mantê-lo fechado ainda mais. Não havia espaço para vergonha quando você era um lutador. Graças a Deus ela usava um sutiã esportivo por baixo. Naruto estava pronto porque ainda havia uma batalha acontecendo. Makoto começou a respirar mais rápido e ficou tenso em sua postura de luta até que sua pele começou a ficar vermelha profunda. Esta não era ela corando por seu estado menos apresentável, já que você não tem onde se esconder aqui, é o momento perfeito para usar isso contra você. Tanden Renki, treinamento de abdômen Shi. No chão, seus pés deixaram uma marca no ringue que até então não havia sido danificado, exceto pelas manchas de sangue. Ela está fazendo estragos no ringue apenas parada ali em sua posição. Naruto pensou consigo mesmo, suando um pouco ao pensar em que tipo de soco ela daria com algo assim. O que isso faz? Mais uma vez Makoto não disse nada, ela simplesmente desapareceu da vista de Naruto no que ele só poderia considerar uma alucinação porque ele não tinha ideia de que ela era tão rápida. Realmente. Ele foi perseguido por ela em disparadas, ele lutou diretamente com ela e ela nunca tinha feito, seja lá o que fosse que ela estava fazendo antes. Seu aviso sobre para onde ela tinha ido veio quando os lutadores restantes no ringue foram todos dizimados e expulsos da disputa por Makoto, que gritava a cada golpe que ela acertava. E então ele teve que usar esses sentidos aguçados para evitar que seu apêndice fosse perfurado. O punho de Makoto atingiu os braços de Naruto em vez de seu corpo, como ela pretendia. Ele foi forçado a deslizar de volta pela superfície do ringue até parar, mas Makoto já estava avançando em sua direção para outro ataque. Qualquer movimento normal que ele fizesse para evitá-la era observado, mesmo quando ele pensava ter saltado para fora do caminho que ela acabou logo abaixo dele. Alterando sua trajetória no ar, Naruto caiu com um chute que atingiu o rosto de Makoto.
Em vez de ser derrubada ou afastada pelo chute, ela apenas rosnou e deu um tapa na perna de Naruto, virando e forçando-o a cair na tela. Ele rolou para fora do caminho de um golpe quebrador de tijolos que novamente deixou um sulco no tapete e continuou rolando. Enquanto ela continuava socando o ataque rápido de Naruto no chão. Correndo risco, Naruto deixou um soco quase acertá-lo no ringue para que ele pudesse desferir um chute do chão na cabeça de Makoto, que a surpreendeu. Certamente isso a desequilibrou devido à postura comprometedora que ela assumiu enquanto o atacava. Naruto rapidamente fez um clone e se levantou, empurrando seu ombro na barriga de Makoto e agarrando-a antes de imediatamente pular alto no ar e rolar de cabeça para baixo para chutá-la de volta no chão onde o segundo Naruto estava esperando e começou a arremessar absurdamente rápidos socos, acertando Makoto repetidas vezes no estômago. Descendo do ar, Naruto pisou em suas costas e fez isso em rápida repetição, pegando-a entre ele e o clone, Dengeki Rendan, combinação Blitzkrieg. Eventualmente, o vermelho desapareceu de sua pele e ela ficou mole, fazendo com que Naruto e seu clone a chutassem, socassem em conjunto e a mandassem rolar no chão. Até que ela parasse. Rápidos em responder ao violento ataque final, os médicos rapidamente a consideraram inconsciente e rejeitaram qualquer tentativa dela de continuar a luta. Redundante, já que ela estava desmaiada de qualquer maneira. Naruto pousou de volta no chão enquanto seu clone se dissipava com sua missão agora cumprida. Ele olhou em volta e descobriu que era a última pessoa no ringue. Oh cara, qual foi a técnica que ela usou? Ele perguntou baixinho enquanto se aproximava para ver o quão ruim Makoto estava. Ela era mais forte do que ele imaginava se fosse capaz de fazer algo assim, mas não lutou com muita inteligência pelo que tinha à sua disposição. Era como se ela estivesse com uma raiva cega ou algo assim. O médico que a examinou verificou seu pulso e ficou de olhos arregalados com o que descobriu. Tudo o que ela fez acelerou sua frequência cardíaca muito além da de um ser humano normal. Provavelmente aumentou seu fluxo sanguíneo, e foi por isso que sua pele ficou vermelha até que passou. Ele explicou antes de balançar a cabeça e murmurar algo sobre usuários de Ki. Então ela se sobrecarregou, forçando seu Ki a acelerar seu coração para um impulso temporário. Isso parecia perigoso para ela também, não apenas para ele, caso ela realmente conseguisse acertá-lo. Ele não conseguia acessar o chakra Kyuubi para dominá-la completamente. Mesmo que estivesse se sentindo tão malvado e irritado hoje, então ele teve que vencer com desorientação e um ataque indireto do jeito que fez. Bem, agora acabou, e com isso ele sentou-se de pernas cruzadas no meio do ringue com um grande suspiro enquanto a multidão aplaudia. Desculpe por colocar você no chão com tanta força, Makoto. Podemos lutar novamente quando você se recuperar, se você sinta vontade então. O vencedor do Ring B avançando para o segundo torneio mundial de guerreiros, Uzumaki Naruto. XXX em outros lugares, Kami tinha sido uma séria praga para todos os outros competidores em seu ringue. Ninguém foi rápido o suficiente para acertá-la e ela simplesmente continuou mergulhando na floresta de pernas que lhe foram apresentadas enquanto todos lutavam entre si, ferindo qualquer rótula que ela pudesse alcançar com os punhos e pés. Uma estratégia bastante básica, mas enquanto as coisas estavam lotadas, ela diminuía o rebanho de forma eficaz e evitava que ela tivesse que lutar cara a cara com alguém seguro e firme. O último adversário restante para seu avanço era mais habilidoso do que todos os outros, devido a ele ter durado tanto tempo. Ele era um homem enorme, mas simplesmente não conseguia encostar a mão em Kami devido ao quão rápida ela era. Você nem está atacando. Como você pode pensar que venceria o torneio se vencesse aqui? Em vez de responder, ela apenas continuou se distanciando até que de repente se lançou para frente no ar como uma bola girando rapidamente. Os movimentos rápidos do movimento confundiram seu oponente o suficiente para que ele não soubesse como retaliar. Ele tentou socá-la no ar, mas com um alvo tão pequeno e tão rápido ele não teve chance de acertá-la. Kami acabou envolvendo as pernas em volta da
cabeça do inimigo antes de dobrar o torso para trás de repente e usar as pernas para mandá-lo de ponta-cabeça, jogando no chão pelo topo da cabeça, ou Ligan Combination. Virando-se e dando cambalhotas para longe de seu inimigo caído, Kami ficou pronta para continuar lutando até que o homem foi dispensado e considerado incapaz de continuar. Bem, então. Qual é a sensação de ser espancado por uma garotinha como eu? Ela disse enquanto saía de sua posição de luta. Ele provavelmente teria desejado que ela ainda não tivesse atacado se ele estivesse consciente para pensar em qualquer coisa no momento. A vencedora do ringue se ia avançando para o segundo torneio mundial de guerreiros, Kami White. Parecendo um pouco desanimada e envergonhada por ser o centro das atenções. Kami acenou para a multidão de qualquer maneira, com o rosto vermelho e tudo. Deus, é melhor que ela não tenha que se acostumar com esse tipo de coisa regularmente. E como algum fã conseguiu um pôster gigante dela para exibir na plateia? Ela tinha mais do que certeza de que nunca tinha aparecido na TV antes, muito menos vista por qualquer uma daquelas pessoas, ponto final, então como ela. Já tinha fãs? Kami murmurou para si mesma ao ver, ela mesma, em todos os lugares, tão estranho. Antes de sair, ela olhou ao redor do ringue e notou todas as pessoas que ainda não haviam sido retiradas, deitadas no tapete agarradas às pernas. Opa! Talvez eu tenha exagerado um pouco. Ela comentou, coçando a bochecha com culpa. Ah, e o vencedor do anel é. E Honda. XXX, ó, minhas costas, minhas costelas, meu tudo. Dan murmurou para si mesmo, de bruços no tatame enquanto o lutador de sumo e Honda se sentava de costas e ria ruidosamente após ser declarado vitorioso. Pelo locutor sob o rugido da multidão, droga. Só mais uma vitória. Ele sentiu que tinha tudo na bolsa. Ele não teve que lutar contra seu selvagem e muito forte amigo da selva, Blanca, ele não teve que lutar contra o traseiro ninja traidor de Uzumaki Naruto, ou aquele lindo assassino que Uzumaki trouxe com ele. Mas então ele acabou lá com talvez o sumo mais famoso que ainda não havia alcançado. O posto de Yokozuna. Tudo o que ele precisava era eliminar Honda. Dan jogou com inteligência e se manteve afastado enquanto todos os outros tentavam usar a força em números, avançando contra Honda, que se postou no meio do ringue e rechaçou adversários de todos os lados em um esforço hercúleo que ele fez parecer fácil. Mesmo assim, Dan se esforçou para lutar contra ele e pagou por isso. Depois de uma batalha relativamente rápida. Infelizmente, quando chegou a hora do 1 contra 1, ele foi esmagado na tela. Você se saiu bem. Ainda sentado nas costas de Dan, e Honda deu um tapinha no ombro dele em uma demonstração de espírito esportivo, mas você deve saber que em um evento com ring out você nunca deve apostar contra um sumo. XXX agachado no meio do ringue, o corpo de Blanca ainda estava cheio de eletricidade de sua partida de qualificação, dezenas de corpos trêmulos sofrendo de queimaduras elétricas ao seu redor. Ah, não. Dan não venceu a partida? Isso não é divertido. Bem, ele certamente tinha, por razões óbvias quando se tratava de suas habilidades. Tudo o que Blanca podia fazer era feito sob medida para derrotar vários inimigos. Desde gerar eletricidade até usar seu corpo como bala de canhão para ataque, era acadêmico quem venceria quando muitas pessoas decidissem fugir do ringue em vez de enfrentá-lo. Vocês são fracos. Blanca disse. Enquanto se deitava no meio do ringue para tentar tirar uma soneca, nenhum de vocês jamais sobreviveria na selva. O vencedor do ringue D e nosso último vencedor nas eliminatórias do Pacífico para o segundo torneio mundial de guerreiros, Blanca. Bem, pelo menos desde o fim do mundo o campo estava definido. XXX, Hong Kong, eliminatórias da Eurásia, Simaai. De pé sobre uma série de inimigos completamente dizimados, a enorme massa muscular de Zangief posou para o público animado, nenhum homem é páreo para o ciclone vermelho. Partes do anel tinham buracos devido ao uso múltiplo do bate-estaca giratório de Zangief e dos ataques de Paverbon voadores. E isso é tudo para a rodada de qualificação,
Pessoal, os 4 que saíram das eliminatórias da Eurásia são Zangief, Dalsin, Sasuke Uchiha e Chun-Li. Parado fora do ringue, observando a última etapa do evento, Sasuke revirou os olhos e zombou ao ver a vitória de Zangief. Todos aqueles perdedores foram lentos demais para pensar em se aproximar de alguém tão forte. Idiotas! Bem, nem todo mundo tem olhos que podem ver tudo em câmera lenta. Chun-Li comentou, repreendendo Sasuke por sua atitude. Não obtendo resposta por seus esforços, você tinha que tornar suas lutas tão violentas? Você colocava fogo nas pessoas. Sim, com as bolas de fogo pequenas, não as grandes, então não contava. Lutando contra a vontade de gritar com ela que ele era um assassino e que eles tiveram sorte de haver médicos e árbitros para detê-lo ou então ele poderia tê-los matado, Sasuke escolheu apontar para o último homem que já havia se qualificado também. A estrutura contraditoriamente musculosa e emaciada de Dalsin estava por perto, levitando do chão enquanto meditava. Ele não era nem um pouco conflituoso, já que não havia tentado fazer jogos mentais com Sasuke após a qualificação, o que levou à questão de por que alguém assim entraria em um torneio de luta em primeiro lugar. E, de fato, como Sasuke havia aludido sem palavras, Dalsin também havia incendiado seu próprio quinhão de pessoas com suas técnicas especiais, mas ele se limitou principalmente a atacar os inimigos com seu método pouco ortodoxo de luta corpo a corpo. Sasuke tinha certeza de que tentar copiá-lo não teria feito nenhum bem a ele, e Chun-Li havia finalizado suas partidas tão rapidamente que ele também não viu nada dela. Ele também seria amaldiçoado se fosse pego morto usando qualquer um dos movimentos de Zangief. Eles não combinavam com ele, para dizer o mínimo. Um policial, um assassino, um líder espiritual e um lutador profissional. Foi um elenco de competição bastante diversificado que conseguiu entrar no torneio através do versátil campo de lutadores que vieram a Hong Kong para lutar. XXX Nova York, Estados Unidos, Atlantic Qualifiers, ainda animado por terminar sua partida vale tudo, quem tinha um sorriso no rosto ao ser confrontado por Guile, que também havia vencido, então você também está nessa. Quem perguntou atrevidamente, estamos tentando dar um soco nos demônios. Algo parecido. Guile respondeu rispidamente, se por soco você quer dizer matar, e por demônios você quer dizer Bison. Agora que mencionei isso, você foi preciso sobre a última coisa. Porque Bison certamente não era um homem. Não é um homem. Isso foi o suficiente para derrubar o humor de quem? Franzindo a testa pela primeira vez no dia, bem, se formos semeados juntos, é melhor você trazer seu melhor jogo. Nada daquela porcaria que você jogou em Naruto quando vi você lutar com ele. Por que não estou pegando leve com você? Guile deu um aceno rígido antes de sair. Ainda faltava mais um mês para se preparar para o torneio e ele não iria desperdiçá-lo sentado em casa. Sua família teria que suportar isso por mais um pouco. Depois que o torneio terminasse, ele seria todo deles novamente. Quem o observou sair e balançou a cabeça ao ver, ele é muito obstinado, até mesmo para participar de um evento de luta. Guile nem ficou para ver quem mais avançava, perdendo a chance de observar a concorrência. Tudo o que ele queria era punir a Shadalo, nada mais. Ele provavelmente não foi a única pessoa que entrou com esse sentimento, já que quem compartilhava dele até certo ponto, mas Guile estava fazendo isso de uma forma perigosa. Bem, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso naquele momento. Só o tempo diria se Guile acabaria se recompondo, mas até então quem tinha que se preocupar? Ele colocou o sorriso de volta no rosto enquanto assistia ao resto das partidas de qualificação, perguntando-se se seu melhor amigo acharia prudente se envolver. Afinal, como campeão anterior do torneio mundial de guerreiros, Ryu teve que defender seu título, não foi? XXX, floresta no Sudeste Asiático, eles estão fazendo um segundo? Sentado perto de uma cachoeira durante um descanso de seu treinamento, Ryu notou o convite em sua mão para participar de uma competição semelhante àquela da qual havia saído vitorioso alguns anos atrás.
Ao contrário dos outros, não dizia nada sobre ter que se classificar, já que ele tinha uma sementeira de lendas para contornar tudo isso e apenas lutar na competição real. Então ele era uma lenda? Isso não parecia certo, e parte dele se perguntou quem mais recebeu um passe como ele, já que aparentemente eram 4, mas considerando que o torneio parecia ser organizado pela Shadalo, parecia uma armadilha de qualquer maneira. Talvez o fato de eles estarem esperando por ele em várias cidades próximas. Para lhe dar o passe, ele agora tinha 4 ingressos exatamente iguais. Quando ele se aventurou lá em busca de comida e suprimentos, tenha sido uma indicação inequívoca de que eles realmente o queriam lá por muito tempo. Alguma razão? Ainda assim ele estaria participando disso. Armadilha ou não, parecia muito divertido para ele. Ryu ficou animado com o desafio e queria testar suas habilidades lutando novamente em uma competição organizada, já que já fazia algum tempo. Muitos lutadores fortes, um palco para ver se ele estava mais perto de dominar suas artes marciais? Por quê? Ele não entraria? Ele não entraria? Colocando o passe de entrada de volta em sua mochila próxima, ele se levantou e se preparou para continuar seu treinamento. Não seria bom estar despreparado para um evento tão importante. Afinal, quem sabia que tipo de competição ele acabaria enfrentando? Talvez eu possa treinar contra alguns amigos? Ryu disse para si mesmo enquanto voltava para a floresta para voltar ao trabalho. Conheço algumas pessoas contra quem não me importaria de aparecer para lutar. Fim de capítulo. Até o próximo.